Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meu querido irmão e amigo telespectador da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Este programa, mais uma vez eu digo, não tem o objetivo de criar polêmica, nem de agredir a fé, nem a consciência, o direito que você tem de liberdade de discernir através dos seus conhecimentos. Nós temos o objetivo de buscar uma verdade. Nós trabalhamos com um livro que tem aproximadamente, é conhecido como a Bíblia, que não é um livro, é uma biblioteca, e que tem aproximadamente 73 livros, de acordo com a Bíblia. Sobretudo, estou falando aqui da Bíblia Católica, a protestante já tem 66. A Torá, ou seja, o Tanar hebraico, tem 39. Então nós vemos aí que é uma série de questões que precisamos saber para poder chegar a um denominador comum. E essa obra, ela começou a ser escrita há mais de 3.000 anos atrás. Depois da história consubstanciada, a Bíblia segundo os Salmos, ainda levou 1000 anos para ser escrita, porque era interpretada simplesmente, oralmente. Tudo foi feito depois que houve a galute, o exílio do povo hebreu, que começou-se a registrar a sua história. E Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele escreveu para uma época específica. E é isso que nós precisamos ter consciência para a gente poder entender a mensagem que vem através da Torá, dos Neviim, que são os profetas, e dos Ketuvim, que são os escritos. Então, esses três elementos que constituem o Tanar, ou a Bíblia hebraica, judaica, ele é um código, como diz Emmanuel. Não é simples de você abrir, ler literalmente e entender o que está escrito ali. Kardec, com muita sabedoria, junto com o Espírito da Verdade, na questão 59, do Livro dos Espíritos, ele diz que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. E nós, a semana passada, no nosso programa anterior, falamos sobre o primeiro versículo da Bíblia, ou seja, da Torá, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E essa frase é uma frase de tantos significados, de uma profundidade tão grande, que, meu Deus, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que ninguém consegue esgotar e entender, porque foi escrita por Moisés para um povo daquela época. Como é que a gente pode transcrever para nós e dizer que sabemos o que está escrito? Primeiro, porque a gente não sabe se está bem traduzido. Segundo, porque a gente não sabe se naquela tradução foi dirigida para realmente o que queria dizer Moisés, porque Bará criou, mas Barô
é quando criava. Já muda o significado. E que você pode entender como Barô. E aí fica... E aí vem uma satisfação aqui a um nosso querido telespectador que ficou em dúvida quando eu falei a semana passada sobre a partícula et. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. E eu falei que esse et é formado pelo Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e pelo Taf, que é a última. Então ele ficou em dúvida, porque eu quis trazer aqui uma interpretação do todo, porque depois desse et, que é o objeto direto, Bereshit bara Elohim, no princípio, quando criava Elohim, et, que traduzindo significa o, tá certo? Os céus, ve et haaretz, que seria céus e terra. Céus aí é aquele que a palavra shamayim, que é traduzida como céu, que é cheio d'água, que eram as águas de cima e as águas de baixo, que depois Deus separa. E aí ele falou assim, esse et, na minha visão humilde, visão e de tradutor, é o todo, é o completo. É no sentido de alfa e ômega no grego, Aleph e Taf no hebraico e A e Z no português. Do A ao Z. Do A ao Z tem tudo. Está completo. E aqui não é por acaso que diz que Elohim et, ou seja, criou do primeiro ao último elemento da criação, o Aleph e o Taf. O que é que está do primeiro ao último? Os céus e a terra. E céus e terra constitui assim, dentro desse et, desse todo do alfa, do Aleph ao Tav, constitui tudo que tem no nosso planeta. Então há uma compleição, uma completude, um todo criado por Elohim neste planeta que nós conhecemos. Foi criado tudo que está ao nosso alcance, tudo está nessa partícula do Aleph ao Tav, da completude de tudo isso. É como fosse no princípio, criou Deus, ou criava, ou quando criava Deus, que é assim porque ele continua criando até hoje, ele não criou naquela época. Aí é uma série de desenrolamento ou desenvolvimento interpretativo que a gente deve tirar daí. Mas esse et forma que ele criou tudo. É como se ele dissesse assim, no princípio, quando criava tudo que nós vemos, quando Elohim criava tudo que nós vemos, que chamamos de céus e terra. Ok? Então esse et, o que eu chamo de Aleph e Tav, é do A ao Z. É tudo que está na criação. Então você veja que não é tão simples. E aí eu gostaria de chamar a atenção, porque nós nos arvoramos no direito de pegar uma Bíblia traduzida, por melhor traduzida que seja, e achar que no primeiro versículo já está descrito da forma que está no original. Mas não está mesmo, meus irmãos. É uma notícia que eu dou a vocês, que não é muito boa nesse sentido. Você não pode dizer, acabei de interpretar a narrativa do Gênesis. Não, você não acabou. Você leu uma frase que você entendeu em português. Aqui no princípio, Deus criou o céu e a terra. Você já vê o céu aqui, já está no singular. Shamayim é plural, os céus. E aqui não seria céus. No princípio, quando criava a parte de cima que contém as águas e a parte de baixo que é a terra. É mais ou menos isso. Aí diz, naquela época, quando ele começou, a terra, Haaretz, Haitator, Vavor, a terra estava confusa, num caos, numa desordem. Verroche alpinei Tihon, e a escuridão sobre a face dos abismos, Verrua Elohim merahefet
al pnei hamaim. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, é como se assim, houve uma época em que Deus começou a criar tudo isso aqui, era uma bagunça, desculpa a expressão, havia uma desordem muito grande, chamada de torro-vavorro, e a escuridão, abismos, mas o Espírito de Deus estava sobre tudo isso, tomando conhecimento, porque a Terra não era a primeira coisa criada por ele já tinha criado as galáxias, todo esse firmamento. A Terra é apenas um grão. E Moisés não está falando aqui da criação do mundo, ou do universo, ele está falando da Terra, do nosso planeta. É isso que a gente precisa tomar como base para poder começar a pensar, depois de traduzir, o que realmente Moisés quis dizer. Quem dera eu soubesse. Eu apenas cogito de alguns significados, porque realmente não é simples. E eu fico com Allan Kardec do capítulo 1, item 29 da Gênesis, quando ele faz uma observação muito interessante. Eu gosto dessa observação. Leia aí. Os homens só puderam explicar as Escrituras com a ajuda daquilo que sabiam. Quer dizer, até onde ia o seu conhecimento. Das noções falsas ou incompletas que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, até de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Olha, essa frase aqui é magnífica. Kardec foi inspirado por Deus, pelo Espírito da Verdade, pelo próprio Jesus, para trazer uma frase dessa. Porque o que Jesus disse há 2000 anos, em hebraico ou em aramaico, para aquele povo, que depois foi escrito em grego e depois traduzido para espanhol, português, inglês, francês, alemão, o que for, imagine vocês se nós vamos ter condições de entrar na mente de Jesus para saber o que ele realmente queria dizer. O que é importante disso tudo é que a gente sabe que ele queria trazer amor, perdão, fraternidade, humildade, e isso já resolve muito a nossa situação. Agora, não ponhamos palavras na boca de Jesus que ele nunca falou, que ele nunca disse, ou coisas que ele nunca fez, para não incorrermos no crasso erro de achar que somos donos da verdade, quando Jesus mesmo manda que a gente continue procurando essa verdade. Por isso mesmo, depois de 2000 anos, ainda não alcançamos. Mas precisamos buscar esse amor que liberta e que nos dá a alegria de viver na luz dessa mensagem que veio através de Jesus. Não saia daí, porque nós estaremos de volta na segunda parte do nosso programa. Até já. Um minuto só. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.